Brasil em Retratos, Falou, valeu. com Renato Meirelles. Renato Meirelles aqui com a gente no Band News Station, falando de dois levantamentos que são diferentes, mas se encontram em um ponto específico. Primeiro a gente fala de dados da pesquisa Genial Quest sobre a avaliação do governo Lula, né? Uma pesquisa que aponta a continuidade da sensação de polarização no país, né? O presidente Lula termina o primeiro ano desse terceiro mandato com 54% de aprovação e 43% de desaprovação. Em relação à pesquisa anterior de outubro, a aprovação ficou estável e a desaprovação oscilou 1 ponto percentual. E a gente fala das discussões políticas, né? Essas discussões, essa sensação de polarização, essas discussões vão se reacender nessa época do ano com as festas, encontros das famílias ou reencontro de muitas famílias. Um outro levantamento está mostrando que 44% dos brasileiros devem comemorar em casa as festas de fim de ano, 18% na casa dos pais e 16% na casa de outros parentes. Assunto não vai faltar, né, Renato? Bom dia. Bom dia, Renan. Bom dia a todos os ouvintes da Band News que nos acompanham aqui no Station. São dois levantamentos bastante interessantes, né? O primeiro levantamento, como você disse muito bem, Renan, mostra que, infelizmente, o Brasil ainda não conseguiu se reunificar. Esse processo de polarização política que já ocupa quase meia década aqui no nosso país continua. Ele se reflete nos índices de aprovação do governo, mas tem uma diferença. Pelo menos a conversa passou a ser possível, coisa que há um ano atrás estava longe de ser possível de acontecer aqui no Brasil. E o fato da ceia de Natal ser comemorada majoritariamente num ambiente familiar, né? Nós temos aí pouco mais de 40% que vão comemorar em casa, 18%, se eu não me engano, que vão comemorar na casa dos pais, né? Nós temos na prática aí 6 de cada 10 pessoas que vão estar comemorando dentro de um ambiente muito próximo, né? Sendo na própria casa ou na casa dos pais, mostra que existe uma tensão presente no ar. Agora, qual é outro dado interessante da pesquisa, Renan? Da pesquisa da Confederação Nacional dos Dirigentes Lojistas, da pesquisa sobre o Natal. É que vai estar tendo uma certa grana aí nesse momento. A preocupação com os custos existe, mas está todo mundo dando um jeitinho aí de comemorar esse Natal em família com um pouco mais de dinheiro no bolso. O que eu estou querendo dizer? Que se a classe política ainda não conseguiu reunificar o Brasil, e nessa altura do campeonato, um ano depois das eleições, né, com um ano já do novo mandato do governo Lula, que foi eleito com uma promessa de reunificar o país, coisa que ainda não conseguiu cumprir, por um lado. Por outro lado, nós temos uma inflação de alimentos muito menor do que a de um ano atrás, o aumento real do salário mínimo e da renda média dos trabalhadores, o que vai fazer com que um Natal tenha um pouco mais de coxas de peru e tender para ser divididas. Então, se a política não unifica o país, o crescimento da economia pode tornar esse Natal um pouco mais fácil de engolir para as famílias polarizadas do Brasil. Um outro dado da pesquisa Genial Quest, que dialoga também com essa outra pesquisa da Confederação Nacional dos Dirigentes Lojistas, aponta que, muito embora haja essa percepção, os dados mostrem a divisão política ainda muito importante no nosso país, os brasileiros estão otimistas com relação à economia, né? 54% acreditam que a situação vai melhorar nos próximos 12 meses. O otimismo está presente também no percentual dos que consideram que o Brasil está na direção certa, passou de 43% em outubro para 45% agora, enquanto os que têm opinião contrária somam hoje 43%, um recuo de 6 pontos percentuais no mesmo período. Então, de outubro para cá, desse período das compras de fim de ano, das festas, essa mudança de percepção com relação à economia vai ao encontro do que você estava falando desse levantamento da CNDL, né? Super verdade isso. Eu conversava outro dia com o Felipe Nunes, presidente da Quest, na minha opinião, um dos melhores pesquisadores de opinião pública do nosso país. Ele não entende muito de futebol, ele é atleticano, Renan, mas de pesquisa ele entende bastante.
Então, nesse cenário, o que a gente vê? Uma sensação térmica aí de melhora da situação econômica no Brasil, mas os políticos não sendo capazes de encontrar pautas comuns, pautas únicas para a sociedade brasileira. Nessa nossa última coluna do Station antes do Natal, o que eu posso sinceramente desejar é que as pessoas abram a boca mais para aproveitar aí as melhoras econômicas dos últimos tempos do que para brigar com a família. Vamos aprender com esse ritual aí cristão de confraternização que ocorre na data que comemora o nascimento de Cristo. Renato Meirelles, presidente do Instituto Locomotiva, nessa coluna Brasil em Retratos aqui no Band News Station antes do Natal. Bom Natal para você, viu?